Bom, galera, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um review, né? Galera, eu tava aí com um bugzinho aí no Big, né? E já tinha uns 3 dias que eu tava sem utilizar o sistema, né? Tava aí no Fedora, com o Gnome. Porém, pessoal, eu acabei voltando aí pro Big, né? Depois de tentar fazer abrir o Fairlight aí, né? Não tive sucesso, então decidi voltar pro Big. Porém, esse bug voltou, tá? Que é, pessoal, quando eu tento encerrar a sessão, ele congela e demora tipo 1 minuto e meio, 2 minutos para poder logar na minha conta, tá? Então, como eu não consegui descobrir isso e a equipe também ainda não descobriu o que está acontecendo, eu acabei decidindo por testar outra distro, tá? E aí eu escolhi aqui o Fedora 39 justamente porque é uma distro que está ali páreo ao Big, né, em questão de estabilidade, atualizações, aplicativos atualizados, né, tudo isso, tá? Começando aqui pelo Discovery, tá? Já vou começar aqui falando da loja, né? É uma loja que, claro, a loja do Big, eu acho que visualmente, né, é uma das melhores também. Ela é muito completa, tem tudo lá que você imaginar, então você não precisa usar terminal para praticamente nada, a menos que realmente seja uma necessidade muito específica. E aqui eu acho que dá para resumir da mesma forma, tá? Aqui você só vai precisar utilizar o terminal para coisas muito específicas. Talvez adicionar um repositório ou outro, como o caso da Steam, né? Talvez ali adicionar algum repositório de algum software que não está habilitado ainda por padrão, como é o caso do ProtonQT, né, que eu tive que adicionar. Mas de resto, pessoal, você ativou ali o Flatpak, né, o Snap, se você quiser também, você vai conseguir baixar todos os aplicativos, inclusive nas suas melhores versões, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do GIMP, né? No Fedora eu estava utilizando aí a versão 2.10.34. Ele não tinha recebido no Flatpak a versão 2.10.36 ainda, só na versão oficial do Fedora. E como eu prefiro utilizar a Flatpak, então acabou que eu fiquei ali numa versão um pouquinho mais antiga, né? Não estava afetando o uso, porque não é lá grandes coisas, né, essa atualização do GIMP, né? Mas são atualização que corrige bugs, né? Então, quanto mais atual tiver e na versão mais estável tiver, melhor, né? Então, eu estou aqui nesse momento com a versão do GIMP, né, a 2.10.34. Na loja, ele diz que já está disponível a versão 2.10.36, tá? Olha só, tá no FlatHub. Eu estou utilizando aqui a versão oficial do Fedora, mas depois eu vou instalar essa versão aqui, tá? Porque eu prefiro utilizar a versão Flatpak, né? Apesar que está funcionando bem essa versão aqui, então provavelmente eu dei uma segurada antes de atualizar, mas eu vou testar a versão mais recente. Bom, pessoal, no caso do Kdenlive, eu já tenho ele instalado aqui, tá? Então, vamos pesquisar aqui no menu de aplicativos e a gente pode conferir já a versão, tá? Ele está na versão mais recente, ok? Vamos aqui no menu de ajuda sobre o Kdenlive. Então a gente está aqui, a versão Flatpak 23.08.3. É a versão mais recente, tá, pessoal? Então, show de bola. Tá top aqui. Kdenlive totalmente atualizado, tá? Bom, vamos lá. Vamos aqui aos pontos, né? As primeiras impressões. Falar um pouquinho dos pontos positivos, tá? Então vamos lá. Por ser uma distro do Fedora, então vai ser uma distro que vai te trazer muita coisa atualizada, inclusive o kernel do sistema, tá? A gente pode ver até aqui no terminal, digitar aqui um neofet, caso não tiver instalado, ele vai perguntar se a gente quer instalar e vai puxar para a gente aí o neofet, tá? Mas por ser uma distro, pessoal, baseada aí no Fedora, né? Uma distro do Fedora, né? Eu acho que a gente pode chamar até de semi-oficial, tá? Porque não é a principal, né? Então eles garantem mais a versão com o Gnome, tá, pessoal? Mas assim, ela vai sempre te trazer muita coisa atualizada, vai te trazer sempre um kernel atualizado e uma interface gráfica, pessoal, totalmente atualizada, né? Tal como o Manjaro e o Big Linux traz, tá? Por isso que eu decidi testar essa distro e ver como ela se sai aqui no meu uso, tá? É uma distro excelente, estou gostando muito do desempenho dela aqui, tá respondendo muito rápido. Esse KDE aqui ele tá bem leve, né? Não tem muita coisa em cima da interface, né, para deixar o sistema pesado.
Todos os sistemas que eu instalei aqui, nenhum deu erro de instalação, tá? Então assim, tá tudo funcionando redondo aqui. Inclusive, pessoal, o Fairlight abriu, né? Mas como ele está abrindo com o OpenGL, ele acaba travando demais e eu não consigo mostrar para vocês, tá? Mas pelo menos o jogo está executando, então isso é um bom sinal. O que eu preciso mesmo é trocar minha placa de vídeo, colocar uma que seja compatível com o Vulkan, tá? Porque parece que o jogo está mais pesado e a minha não está dando conta, né? Infelizmente, é isso, tá? É o que eu pude perceber. Com relação aos drives de gráfico, aqui, né, você pode ver que a minha placa está atualmente 58 graus, a temperatura estável, não aumenta mais que isso, a menos que eu esteja jogando um jogo muito pesado, aí ela dá uma esquentada a mais. E também, pessoal, aqui em São Paulo, o calor está acima dos 30 graus a maior parte do tempo, então não tem PC que aguente, né? Enfim, tá utilizando aqui um Mesa 23.1.9, que é o Git, né? E é o acelerador gráfico mais recente que a gente tem, tá? Não está mostrando a versão do Vulkan. Eu posso até, né, dar um comando aqui para ver se a gente consegue instalar o Vulkan, né, dando sudo dnf install Vulkan, né? Então, se tiver um pacote do Vulkan, ele vai puxar tanto o Vulkan como todas as outras dependências para a gente automaticamente, né? Então, olha lá, ele não identificou, né? Mas a gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, pessoal, durante a edição do vídeo, eu acabei descobrindo o comando correto aqui, tá? E já digitei ele aqui, ó, né? Sudo dnf install vulkan, né? Redis, vulkan, load e vulkan tools, tá? Esses três caras aqui, né? No caso aqui do Fedora. Então ele já identificou os pacotes. Eu vou dar um S aqui para aceitar a instalação, tá? Prontinho, concluiu. E agora, pessoal, a gente vai digitar esse comando aqui, tá? É o vulkan info, tá? Que é para verificar o que está instalado. Fechou? Então tem que ter tudo isso daqui, ó, tá? Tudo isso daqui tem que estar instalado. Mas do Vulkan, a gente precisa ter esses três aqui, tá? Instalado. Mas de resto, pessoal, é uma distro que tá top. E já falando aqui do OBS, tá na versão 30, pessoal. Galera, quando você abrir a primeira vez, ele já pergunta se você quer conectar a sua conta. Inclusive, eu vou tirar até um print aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Olha só. Quando você abrir a primeira vez, ele já pede, né, para você conectar uma conta, né? Ele já dá um aviso, né, ali, ó, para você logar. É muito mais interessante. Engraçado, né, pessoal? Aqui, né, ele tá no Shorg, no Wayland. Olha só, no Wayland eu abri ele, fiz a configuração, mas ele não mostrou isso e ele também não deu imagem, tá? Não consigo capturar minha tela usando o Wayland. Consigo logar normalmente, usar o sistema, mas o OBS eu não consegui utilizar. No caso do KDE Plasma com o Wayland. Só na versão Gnome com o Wayland eu consegui utilizar normalmente, tá? Isso é uma coisa que provavelmente vai ser corrigido logo logo, né? Então a gente vai continuar testando, né? De resto, tá tudo funcionando no Wayland. O sistema, eu acho que às vezes é até mais fluido, né, do que o X11, mas mesmo assim, pessoal, o X11 tá me surpreendendo muito, né? E para quem gosta de jogar, olha só, eu consegui instalar o Direct, né? Inclusive, pessoal, esse aqui nem precisa mostrar print, né? Porque olha só, eu instalei aqui o Direct, né? Tirei um print para vocês e uma coisa interessante é que essa versão ele não só reconheceu os arquivos de instalação do Windows, como ele também reconheceu todos os ícones, tá? Então olha só, tem aqui o HW Monitor, o OBS.exe, né, que é a versão para Windows, o Drive, né, Radeon, né, o Samsung DeX, que é um aplicativo que eu utilizava no S20 FE, tem um Memo, que é um emulador de Android para Windows, então ele além de ele ter reconhecido todos os aplicativos, ele reconheceu também os formatos, né, e os ícones desses aplicativos. Então isso facilita muito para você que quer instalar um jogo pelo Wine ou até mesmo rodar um executável no seu sistema, tá? Então é muito prático isso daqui, né? Claro que o Big Linux tem mais ferramentas, né? Por exemplo, quando você passa o mouse aqui, o Big Linux já te dá um relatório geral do arquivo, né? Então ele tem mais recursos sim, visual, tá? Para deixar ainda mais prático o KDE Plasma. Mas ainda assim, pessoal, o Fedora ele tá sendo aqui um sistema que eu estou gostando muito, tá? É uma distro, pessoal, que eu estou curtindo muito utilizar.
Não só para ela trazer um KDE bem atualizado e com tudo funcionando, mas também, pessoal, porque alguns aplicativos aqui, tá, ele parece que eles estão se dando melhor, se comunicando melhor com o usuário, como é o caso do Wine, né, e também, pessoal, dessa questão, né, de resposta, né. Por exemplo, quando eu abri o navegador, né, em determinado momento ele apareceu uma notificação aqui, que era para eu instalar o plugin, tá? Para instalar o plugin de integração do navegador com o KDE Plasma, tá? Eu ocultei a notificação e acabei perdendo aí de mostrar para vocês, tá? Uma dica que eu queria deixar para vocês, tá? Quando talvez isso aconteceu comigo, pode acontecer com mais alguém, sei lá. O relógio, tal, não estava conseguindo sincronizar o relógio, mas né, eu vou fazer um vídeo, né, ensinando como você vai configurar e sincronizar automaticamente o seu relógio de acordo com o seu fuso horário, tá? Porque o meu estava dando erro e então quando eu encerrava a sessão ou reiniciava, acabava que eu tinha que fazer manualmente de novo, né? Então eu consegui, né, descobrir aí alguns comandos na internet, nem encontrei tutorial, mas eu vou conseguir fazer aí um tutorial baseado aqui nas minhas experiências para auxiliar quem tiver com essa dificuldade, tá? Aqui no monitor de sistema, né, eu já configurei, né, eu coloquei aqui algumas informações que eu não curto mostrar muito, mas olha que interessante, tá, pessoal? Aqui no menu de processos, o que mais está utilizando nesse momento é o OBS mesmo, tá? 530 MB da memória e 33% de CPU, tá? O Chrome está utilizando pasme, apenas 208 MB no processo principal, tá? Esses meguinhas aqui que ele está utilizando, olha só, que ele está renderizando através do hardware, tá? Então ele está utilizando aqui, ó, mais uns megas, tá? O CPU X está utilizando 78, né? E, cara, muito interessante porque ele está, né, bem tranquilo, né? O processador está aqui em 64 graus, 66, 65, está oscilando ali, mas está numa temperatura muito boa, principalmente considerando o clima que a gente tem aqui em São Paulo hoje, tá? Essa semana aí. Então, top, tá show de bola. O desempenho tá muito legal, tá bem rápido, tá abrindo, executando as coisas bem rápido mesmo. E aqui dentro do Discovery, né, pessoal? Eu ia comentar sobre o Kden Live, mas eu vi que ele já estava instalado. Aqui, pessoal, em configurações, olha só. Então aqui você consegue gerenciar os repositórios, tá? O Chrome não vem adicionado, tá? O que, que você vai fazer? Você vai baixar um pacote RPM e vai instalar, né? Você vai clicar com o botão direito, abrir no Discovery. Quando você fizer isso, ele automaticamente vai adicionar o repositório do aplicativo, vai fazer toda a configuração. E aí quando você der um sudo bnf update, aí ele vai importar essa chave e aí você vai conseguir receber as atualizações do navegador direto do Discovery, tá? Não tem segredo, pessoal, é muito simples, eu posso até mostrar isso também em outros vídeos para vocês, tá? Mas não tem segredo. O Flatpak já vem com a opção para você habilitar o Flatpak, tá? Então, pessoal, tranquilo, tranquilo, tranquilinho. Tudo funcionando, tá? Os temas, tá? Os temas. Pessoal, você consegue instalar os temas direto pelo painel de controle do KDE, né? Mas você também consegue instalar pelo Discovery, tá? Então, se você vem aqui, extensões do Plasma, por aqui você consegue instalar temas, diversos temas, baixar wallpapers direto por aqui, tá? Se você não quiser entrar no painel, né, você pode vir por aqui e baixar widgets, né, tirinhas, temas globais, tela de apresentação. Então, tu consegue gerenciar praticamente tudo no sistema aqui dentro da loja, tá? Tem o Blender aqui, tem o Krita, né? O próprio Kdenlive, tem o Elisa, né? E eu também instalei aqui, ó, tem o Kate, inclusive, né? Eu instalei o Qbit, né? Qbit Torrent, gosto bastante de utilizar. E eu esqueci, pessoal, de fazer para vocês um teste de desempenho no Geekbench, né? Mas no próximo vídeo eu posso estar mostrando isso, né? De resto, não tem muito o que falar aqui do Fedora, justamente porque já tem review dessa versão aqui, mas pasme, tá? Fedora 39 com KDE, na minha opinião, tá até
né, mais estável do que a versão com Gnome no meu PC, tá? A versão com Gnome, quando eu vou abrir alguma coisa na Steam, ele dava um errozinho, aparecia um código e seguia, tá? Principalmente no Asphalt 9 e em outros jogos aí, como o Cyber Hunter, né? O Farlight, então, ele não dá o erro, mas ele não chega a abrir o jogo. Quando abre, abre travado. Nesse caso aqui, do KDE, né? Ele está abrindo o jogo sem nenhum erro, porém, pessoal, quando vai entrar no lobby, ele fica travado, muito lento e acaba fechando, tá? Então, bom, por enquanto é o que deu os melhores sinais aí com relação ao Farlight. Mas nos outros jogos, tranquilo, não abre sem nenhum erro, não aparece nenhum código de erro, nada, 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 tá? Já na versão com Gnome, eu tinha ali alguns códigos de erro na abertura do aplicativo. Apesar dele abrir, né, do jogo rodar e tudo mais, ele estava apresentando alguns erros, tá? Estava totalmente atualizado, eu sempre atualizo os meus sistemas, mas é importante a gente comentar, né, para efeito de comparativo mesmo, né? Isso não significa que a sua versão com Gnome também vai ter os mesmos problemas, como eu falei. Meu hardware aqui é bem básico, bem simples, minha placa de vídeo ela é muito limitada, então isso influencia demais, tá? Com relação ao Gnome Box, que é um aplicativo que eu utilizo aqui no meu dia a dia, galera, essa é a versão Flatpak que eu instalei, tá? Então, eu nem preciso fazer teste nela aqui agora, porque eu sei que está funcionando, tá? Mas também se não tiver, eu vou descobrir quando eu for criar uma próxima máquina virtual, tá? Tá na versão 45 e sim, pessoal, é a versão Flatpak, tá? Porque a versão direto do repositório, às vezes ela não abre, tá? Então é importante também falar sobre isso, porque essa ferramenta aqui ela é muito utilizada, tá? Muito utilizada mesmo, tá? Então, de repente você está sofrendo aí com o mesmo problema e acaba não se tocando, tá? Então olha só, tem aqui ó, caixas. Clicando onde você vem em fontes, né? Olha só, na verdade está instalada a versão aqui do repositório, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desinstalar essa versão. Na verdade, não, né? Essa daqui, tá certo. Tá instalada a versão Flatpak, né? Tá certinho. Se fosse essa versão aqui, provavelmente quando você fosse criar a máquina, ela daria um erro, tá? Pelo menos estava acontecendo na versão com Gnome. Nessa aqui eu não cheguei a testar porque eu fui direto para Flatpak, né? Então, não dá para comparar as duas versões nesse momento. E aí a gente tem aqui as categorias, né, de aplicativos, onde a gente pode baixar diversos aplicativos através das categorias, né? Tem o Gparted, né? A loja funciona muito bem, né? Eu vou inclusive digitar aqui ó, disk para ver se a gente acha o aplicativo de disco do Gnome, tá? Ó, o disco do Plasma, tem o Dolphin, o Optimize, né? Tem o analisador de uso de disco, né? E tem um discos aqui que é o do Gnome. Eu prefiro utilizar esse daqui, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Além de ele ser um aplicativo leve e que funciona em todas as distribuições praticamente, pessoal, ele já te dá uma ferramenta aqui bem interessante, tá? Olha só, eu estou aqui com o disco rígido, né? E a gente consegue, pessoal, avaliar o desempenho desse disco, né? Sem precisar instalar nada. Então é muito útil, né? Muito útil para você, porque se você perceber que seu disco está muito lento ou que ele está tendo uma queda de desempenho muito alta durante esse teste, significa que ele está com algum problema, tá? E se ele tiver com o setor danificado, alguma coisa corrompida, ele vai mostrar uma notificação, tá? Avisando para você que aquele disco não tá bacana, que tá com algum problema, né? Então olha só, a velocidade média de leitura é de 89 megabytes, tá? Eu não marquei para fazer a de escritas, mas dá para a gente fazer também, né? No caso do SSD que está com o sistema, só dá para você fazer o de leitura, tá? Porque o de escritas não dá, justamente porque o sistema está rodando nele, né? Então ele não vai conseguir fazer esse teste de escrita, somente o de leitura, tá? Então não marque essa caixinha aqui, né? Vou fazer um aqui para vocês rapidinho e olha só, o meu disco, mesmo gravando
rodando o OBS, né? E Chrome aberto e o Discovery aberto também, olha só, ele bateu aqui uma velocidade de 493 megabytes por segundo, tá? O que significa, pessoal, que a distro ela tá usando muito bem o armazenamento, tá? Muito bem mesmo, tá? Então, cara, tempo de resposta 1 milissegundo, então, cara, é excelente, tá muito bem, tá rodando muito fluido, a temperatura tá muito boa, tá? Tá 48 graus aqui, não passa disso, tá, pessoal? Mas já teve alguns casos aí dele bater aqui, ó, 50 graus, 55, tá? Então, abaixo de 50 eu acho que é o ideal. O ideal mesmo é 35 para um SSD, né? Mas como é uma memória flash, né, e não tem ventilação passiva, né, nem ativa, então, galera, é isso mesmo. Tá? A temperatura é essa daí. Vou bloquear a tela aqui para vocês, né? O bom do Linux é que você consegue bloquear a tela, né, mesmo durante a gravação. Então tá aí. Essas são as opções que a gente tem, tá? Durante o bloqueio de tela, né? Deixa eu logar novamente aqui no sistema. Pode ver que ele não parou de gravar, continua gravando, né? Galera, é isso aí, tá? É testado e aprovado aqui o Fedora com KDE, tá? Spin do Fedora com KDE tá super aprovado, tanto em desempenho como em personalização, né, e estabilidade de sistema e também updates, tá? Tá muito atualizado, né? Tá recebendo todas as atualizações dos apps que você instala. Cara, tá show de bola. O sistema tá bem redondo, tá? E aqui um plano de fundo. Cara, tem um mais bonito que o outro, né? Aqui são dos temas que eu baixei, tá? Não vem por padrão. Só pra gente testar mesmo aqui. Olha só que legal, né? Galera, isso aí. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou aí, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificações para se manter antenado aí no nosso conteúdo, né? E se tá faltando, durante a gravação desse vídeo, tá faltando apenas 2 pessoas para a gente chegar a 2.000 inscritos. Então, seja você o penúltimo e seja você o último a completar os 2K aqui do canal, fechou? E comenta aí embaixo se você foi, né, um desses 2 inscritos que se inscreveu aqui, fechou? Vou ficando por aqui, valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.